Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Simplificar, o podcast que reúne os protagonistas do setor público de todo o Brasil para ouvirmos as suas percepções e experiências com a transformação digital e para mostrarem como a tecnologia pode simplificar a vida das pessoas. Eu me chamo Delza Assis e hoje eu vou receber Pindamonhangaba aqui no nosso podcast. Eu tenho aqui comigo o Danilo Veloso, que é o secretário de Tecnologia e Inovação de Projetos em Pindamonhangaba, e o nosso tema hoje é como Pinda, que a gente vai chamar carinhosamente aqui Pindamonhangaba, como Pinda fez uma gestão de mudança para uma cidade mais inteligente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez, né? Nosso objetivo é sempre evangelizar um novo modelo de gestão, né? Um modelo de gestão focado em resultados, né? Focado numa transformação, na oferta de melhores serviços públicos para a população, né? Somos pessoas aqui que cansamos do mais do mesmo, né? Da frase sempre foi assim, né? Essa frase aqui foi expurgada da gestão pública, né? O que a gente realizou muitas transformações eliminando essa frase, né? Não é sempre foi assim, vai mudar, né? Tem que mudar, né? Estamos cansados aí de uma forma que era só para continuar mantendo, né? A gente precisa crescer, evoluir, né? Esse é o nosso objetivo. Perfeito. E quando a gente fala de transformação digital, falar de gestão de mudança é um dos temas mais valiosos, eu acredito, porque a gente necessariamente vai enfrentar alguma resistência, né, Danilo? E já que você citou essa frase, tenho certeza que muitos gestores ouvem isso todos os dias quando propõem algo novo, e a gente vai tentar trabalhar isso para trazer uma luz para esses gestores que estão querendo fazer um projeto como esse que vocês têm aí em Pinda. Mas já para que a gente vai falar de mudança, a gente precisa falar do que mudou, né? Então vamos começar com o antes, com o panorama anterior desse processo. Como era aí Pinda antes da transformação digital, antes da digitalização, e quais foram os gatilhos aí de vocês para decidirem que não deveria mais ser assim, que a gente deveria mudar? Era o caos, né? Assim, ambientes insalubres, né? O próprio ambiente de tecnologia, né? Os funcionários viviam aqui, né, com uma pilha de computadores, né, monitores e outros equipamentos, quase caindo na cabeça, né? E hoje a gente tem um ambiente clean, né? A gente tem informação em tempo real, a gente tem dados para poder tomar decisão, né? E principalmente economia, né? Onde a gente consegue pegar esse dinheiro e reinvestir na cidade. Esse processo de transformação digital, né, foi feito utilizando técnicas, né, que a gente chama de change management, né, que é a gestão de mudanças aí, organizacional, e utilizou isso para poder fazer essa transformação, né, reduzindo impactos, resistências, né, e implementando uma nova forma de prestar serviço, uma nova forma de fazer gestão pública. Esse modelo ele acabou criando uma governança. Então, nós buscamos aqui as melhores práticas do mundo corporativo, né, ou de cidades do mundo, né, que estão trazendo resultado. E aí, né, introjetar isso na máquina pública para que ela possa mudar o DNA dela, né, e começar a trazer resultados diferentes aí para a população. Tá? E isso faz com que a atratividade do município para investimentos aumente, né, e os números mostram isso. O ano passado, Pindamonhangaba cresceu 20% em média por ano na arrecadação, ela duplicou a exportação praticamente. Né? No ano retrasado nós tínhamos 950 milhões de dólares exportados da cidade e pulamos para 1,7 bi. Em março desse ano saltamos da 38ª posição para a 25ª posição exportadora no país. A renda per capita aqui de Pindamonhangaba, um município de 170 mil habitantes, por exemplo, se iguala à de São José dos Campos, que tem 700 mil habitantes. E a gente fez isso otimizando, né, trazendo inovação, buscando pensar fora da caixa para trazer soluções criativas, né? E sempre pensando com técnica, tá? Não é achômetro, não é uma falácia, tá? Buscando práticas que trazem resultados, né? O que a gente precisa é profissionalizar a máquina pública para ir cobrar desempenho, né? Cobrar resultado aí de quem senta nessas cadeiras aqui.
Exatamente. Gestão pública baseada em dados, né, e evidência, que é o que a gente vem vendo uma crescente, ainda bem, nas gestões públicas de todo o Brasil. E eu acredito, Danilo, que quando a gestão decidiu se transformar digitalmente, a gente teve aí alguma resistência, né? E aí eu queria trabalhar isso com você agora, porque aí a gente vai começar a falar de gestão de mudança mesmo. E eu queria saber, assim, como foi esse processo para vocês apresentarem essa ideia para os servidores. Eu sei que, por exemplo, na parte de digitalização de processos, vocês tiveram uma implantação super descomplicada. Queria saber mais sobre essa abordagem de vocês, considerando essa necessidade de fazer uma transição, uma mudança mesmo. Assim, o que é que vocês pensaram, como foi a estratégia? Bom, a estratégia foi, primeiro, né, o desconforto com os prazos, né, e buscar formas de otimizar isso, né. O tempo é uma unidade de valor, né, e quanto menos tempo a gente leva para fazer as coisas, mais valor a gente gera. Tá? Antes de iniciar o processo de implementação do processo eletrônico, nós fizemos um mapeamento de toda a organização, né, utilizando técnicas da PROCE, né, onde você mapeia, vê quais são os servidores que eram resistentes, o que ele poderia ofertar de perigo, né, para a implementação, e traçando ações, né, para poder conseguir minimizar o impacto daquela mudança comportamental que iria se implantar para termos o melhor sucesso, né? Então, só para eu suscitar práticas, né, eu falei da PROCE aqui, nós implementamos o processo eletrônico espelhando como se fosse a implementação de um SAP. Tá? O SAP é um ERP, né, muito comum do mundo corporativo, né, que traz governança, que traz resultados e traz uma padronização de processos. Por exemplo, a metodologia ASAP, né, ela faz um as is e um to be, né, um antes e um depois. Para aquele depois que é desejado, o que é que você precisa desenhar? Você precisa treinar, você precisa configurar, você precisa customizar, você precisa de uma ferramenta nova, ou a própria ferramenta vai resolver. Uma vez mapeado isso e quem são os impactados, você começa a visualizar qual é o comportamento dele, né, quão receptivo, né, e aí existe uma técnica, né, que se chama Stakeholder Request, onde você mapeia todos esses stakeholders, né, olhando a expectativa dele, como é que ele mede um projeto de sucesso, né, qual é a unidade, né, para ele poder medir esse resultado, e aí você coloca isso dentro das ações e monitora, né. Também um processo de comunicação, né? Por exemplo, o PMI, ele sempre tem uma pesquisa que mostra que 90% dos projetos elas dão água, né? Dão errado por falha de comunicação. Então, um trabalho de endomarketing muito grande, um trabalho de marketing, dando publicidade para aquela transformação, onde o prefeito foi fundamental nisso. Então, nós colocamos ele como um sponsor do projeto, né? Onde a gente tentava minimizar os impactos, mas toda vez que chegava, né, numa encruzilhada onde um secretário, por exemplo, tinha uma divergência, ele foi fundamental para resolver esses conflitos, né, e fazer com que... Então veja na minha fala que totalmente baseado em técnica, né, para que a gente implementasse aquilo de forma rápida. Após a implementação, um processo muito forte de operação assistida, que é fundamental para garantir a entrega de resultado. A operação assistida, né, o projeto ele não termina na data do go-live, né, a data de implantação. Ele termina após a execução dessa operação assistida, que durou uns 3 meses, mais ou menos, nesse exemplo prático aqui, onde a gente monitorou se o projeto estava entregando aquele resultado. Então, veja, tem que ter um gerente de projeto, tem que ter um gerente de programa, um PMO, né, trabalhando dentro do lado da prefeitura para garantir o resultado. O que a gente vê muitas vezes, os projetos falham porque os gestores públicos eles entregam totalmente o projeto na mão de um fornecedor, de um parceiro. Isso está errado, né? Tem que acompanhar, tem que ter um ponto focal, né? Por exemplo, o prefeito aqui ele adotou tanto a prática, né, que ele fala assim, quem é o PO do projeto, né? Muitas vezes ele querendo dizer quem é o gerente do projeto, mas ele é quem é o dono do produto ali,
que vai monitorar e garantir que aquilo que ele pretende entregar para a população vai ser entregue da maneira adequada. E práticas também integrativas. Né? Então, muitas vezes, as áreas, a gestão pública não tem muita prática utilizando um PMBOK, por exemplo. Né? E ela trata, por exemplo, a obra civil como um projeto, mas ele não é um projeto. O projeto ele tem que envolver todas as áreas, a elétrica, a tecnologia, enfim, a administração, todos os stakeholders, garantindo que todas as ações tenham um dono, né, que tenham uma rede predecessora, para que a gente possa imaginar qual é o caminho crítico do projeto. E que esse caminho crítico esteja blindado e que não haja atraso. Né? Muitas vezes olhando também, né, com uma etapa de comissionamento no final. E aí isso cito, por exemplo, projetos industriais, né, onde você vai garantir que aquilo projetado, né, vai ser comissionado, homologado e entregando aquele resultado. Então, o principal ponto aqui, né, as pessoas precisam, né, ser treinadas nessas técnicas, elas precisam buscar esse conhecimento. Há muito material, né, disponível, muitas vezes de maneira pública. Né, eu costumo brincar, né, é a minha opinião, mas eu falo de maneira brincando, é que você consegue fazer uma universidade hoje utilizando o conteúdo do YouTube. O que falta é curadoria. Se você tiver curadoria, garantia daquele conteúdo, ele vai conseguir chegar naquela entrega de valor, naquela entrega de resultado. Então, a capacitação também, né, dos servidores, não só na ferramenta, mas no que ele vai fazer isso. Porque senão, muitas vezes, você está copiando a burocracia para o meio digital. E não é isso a intenção. A intenção é gerar valor. Né? Pegar aquele servidor público que antes fazia uma tarefa que não gerava valor, ela vai ser automatizada e ele vai ser realocado para uma atividade que vai gerar valor. Né? E aí esse servidor ele precisa ser acompanhado. Né? Existem servidores públicos aqui com 30 anos de casa, ele sempre fez daquela forma. Né? Não vai ser um dia de implementação que vai fazer ele fazer de uma forma diferente. Então, é um respeito também a esse legado para que a gente consiga, né, transferir aquela pessoa de maneira efetiva para uma nova função ou uma nova forma de fazer, para que ele consiga pensar também em ideias. A gente já tem aqui iniciativas onde os servidores se transformaram tanto que eles já me mandam mensagem assim, Danilo, você tem um tempinho, eu queria trocar uma ideia com você, uma proposta, e muitas vezes eles já saem da sala aqui, já, olha, projeto, qual data, vamos já desenhar aqui papéis e responsabilidades para poder fazer isso. Quando você tem essa maneira receptiva, né, então isso aqui é um ato de liderar, né, não é um ato de ser chefe, onde você influencia as pessoas, você consegue gerar motivação, né, que ele participe, isso é transformador. Então, o ato de change management, tudo isso que eu falei, ele tem que estar no DNA do gestor, eu não vou falar nem público, no DNA do gestor. Não é preencher formulário que vai fazer você gerenciar um projeto de maneira adequada. É o seu comportamento que vai fazer com que aquele projeto seja entregue da maneira projetada. Então, gastar mais tempo também em planejamento, né? Então, em pensar. Muitas vezes eu chamo, né? Ontem mesmo aqui, a gente está trocando o telhado do Paço Municipal, né, por um telhado fotovoltaico, né, uma telha fotovoltaica. Tá? E a gente vai criar prédios públicos autossustentáveis. Então, assim, uma transformação muito grande desse ambiente. Né? E precisamos chamar todo mundo, vestir o chapéu do chato. Eu falei, vamos questionar até que todas as pontas estejam ligadas, né? Não haja pontas soltas, não haja atividades sem responsáveis, né? Com datas, com recursos, né, providos, né? Então, é isso. Gerenciar é ficar pensando o tempo todo. Eu costumo brincar que é pensar em tudo o tempo todo, né, para poder garantir o resultado. Interessante, Danilo, você falar isso porque você trouxe um viés muito prático, né, da gestão de mudança. Acho que isso vai ser muito bom para quem está assistindo e quer colocar em prática a digitalização. E você trouxe vários exemplos aí de áreas diferentes, então um conteúdo realmente muito valioso para a pessoa que está assistindo. E pegando um gancho aqui do que você está falando, a gente tem toda uma estratégia, mas como você mesmo já pontuou, a gente precisa
fomentar um pensamento novo, né? Uma mentalidade nova, e aí entra o papel da cultura. Como você está muito engajado na questão da mudança e está liderando aí esses projetos, eu queria saber de você como que você vê o papel da cultura na gestão pública, né? Especialmente a gente falando de transformação digital, de tecnologia. Qual é o papel da cultura para a gente realmente conseguir mudar essa realidade dentro da gestão e como vocês fizeram aí em Pinda? Bom, a gente precisa de gestores públicos que pensem em aculturar, né, e implementar também uma nova cultura. A cultura ela é a principal barreira da gestão pública em inovar. Né? Se você não tiver uma cultura de transformação, uma cultura que esteja incomodada, né, com aquele ato falho, você não vai conseguir entregar nada de novo. Tá? Então, esse é o ponto principal. Né? A cultura organizacional de uma gestão pública é baseada numa série de idiosincrasias, né, de peculiaridades, onde nós temos amarras, muitas vezes procuradorias que não entendem uma lei que acabou de sair, né, por exemplo, suscito a lei de inovação, um caso que poucos municípios utilizam, e quando utilizam é muito moroso o processo, né, demora demais a poder ter o resultado. Né, então você precisa ofertar, né, uma redução de resistências. E aí a informação. Então, eu brinco sempre assim, quando alguém incomoda você, né, tá cobrando um monte, você entrega um monte de informação para ela que ela para de encher o saco. Então é trazer a informação à luz para que aquele que esteja incomodado ou que não esteja, né, performando da maneira adequada, ele consiga se sentir mais confortável. Né? E aí cabe também uma gestão de riscos, né? Usando o mesmo cenário de gestão de riscos para uma gestão de pessoas. Risco, ou você mitiga, ou você transfere, ou você elimina, ou você aceita. Então, não existe ação diferente na gestão de riscos. Agora, aplicado isso a pessoas, né, você, na gestão pública, muitas vezes você vai ter pessoas que vão se colocar ali por ser oposição, né, do prefeito, não há algo que você faça que vá satisfazer ele. Então, você vai ter que aceitar. Você vai ter que contornar aquela situação para poder fazer isso. Né? Eu sempre brinco, né, dentro das minhas crenças, né, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Né? Eu não tenho nem pretensão de ser ele. Né? Eu sigo só o caminho dele. Né? Mas nem ele conseguiu. Né? Então, acho que cabe a gente ter sabedoria em observar as pessoas de maneira a enxergar como é que você faz para atingir o resultado. Isso é planejamento. Né? Essa etapa, né, de reduzir resistência está dentro do plano de projeto. É um capítulo do plano de projeto. E você saber como é que você vai mitigar aquele impacto dentro da mudança que você está propondo. Né? Projetos, né, normalmente, né, você fala ou de sustentação ou de implementação, de inovação, né, onde algo novo vai acontecer. E dentro dessas propostas de projetos, você tem projetos que vão melhorar a imagem organizacional, que ela ou vai trazer uma economia, ou uma geração de receita. Então, tudo isso precisa ser visto com cuidado para que você possa projetar aquela entrega, né, convivendo com isso. Você tem que analisar. Né? Há uma função do gerente de projetos, e aí eu coloco dessa forma, que é ser o psicólogo das pessoas. Muitas vezes você não vai ter a estrela da NBA dentro do seu time, mas se você tiver uma pessoa esforçada, ela vale muito mais do que essa estrela. Então, a vontade, né, ela preenche as competências, ela gera competências para que você consiga avaliar. Muitas vezes a pessoa está ali esquecida num canto, e aí você conversa com ela, que você começa a entender, e fatalmente você vai pensar algo na vida dela que ela está querendo, né, onde ela vai transformar aquele sonho em meta. E aí, sendo meta, você vai transformar em projeto. Bom, Danilo, muito importante a gente trazer essa perspectiva sua enquanto líder, né, enquanto gestor, para mostrar para as pessoas que estão assistindo, especialmente gestores e líderes, como fazer uma gestão de mudança eficiente, mas também uma gestão de pessoas eficiente, que é super importante para colocar em prática um projeto como esse. Bom, e aí pegando
seguindo, né, pegando o gancho aqui da conversa, vamos falar sobre o que está acontecendo aí em Pinda, né? Então, eu sei que vocês têm um projeto maior, todas essas iniciativas que você falou para a gente, em todas essas vertentes, fazem parte de um projeto maior, que é o projeto Cidade Inteligente, né? E aí, nas minhas pesquisas, eu já vi aqui que tem 3 pilares esse projeto. Então, é a governança e conformidade como geradora de valor, você já citou aqui a governança, a ciência de dados para decisões com base em evidências, que também está muito no que você já trouxe para nós, e também a inovação para aumento da economia e a arrecadação. E aí eu queria que a gente falasse para as pessoas agora como é esse programa, né, como que vocês estão fazendo aí, os resultados que vocês já têm, e especialmente a parte de digitalização de processos, como isso se integra ao programa Cidade Inteligente de Pinda. Bom, vou começar pelo processo de digitalização, porque foi um dos projetos que trouxeram resultados financeiros para a prefeitura, houve economia. O primeiro ano de implementação do processo eletrônico, ele retornou 20 milhões aos cofres públicos de economia. E esse dinheiro foi utilizado aí para poder edificar o programa Cidade Inteligente, onde a gente buscou uma forma de nos posicionarmos de maneira a captar investimentos, a ter um protagonismo no Brasil, né, de um modelo de gestão diferenciado, né, e que pudesse atrair investidores aqui para a cidade, né? Então, os números, né, que eu já falei, de 20% em média de crescimento, né, a exportação. Então, tudo isso ele é feito através de um modelo de governança. Então, todo projeto que nós fazemos aqui, ele tem um business case, ele tem indicadores a serem perseguidos, né? Ele tem um payback a ser perseguido. Tá? E isso faz com que a gente coloque a cidade de maneira muito diferenciada dos demais municípios brasileiros. Pindamonhangaba é a segunda cidade brasileira certificada das 3 ISOs. No mundo só existem 8 cidades que têm as 3 ISOs ao mesmo tempo, sendo que Pindamonhangaba possui muito mais indicadores que a outra cidade brasileira. Então, numa cidade de 170 mil habitantes versus uma cidade de 700 mil habitantes. Não é aqui, né, uma concorrência, mas sim uma busca de olhar Pindamonhangaba e ela também estar junto com grandes cidades brasileiras, né, em transformar a gestão pública, em ofertar melhores serviços, né, em trazer mais dinheiro para os cofres públicos sem onerar mais a população, né, fazendo com que ela possa olhar que o imposto dela está sendo bem pago, né, onde a prefeitura está buscando projetos, está trazendo. Então, essa certificação também coloca no radar de grandes corporações. Então, nós temos sido convidados aí para rodar o mundo em palestras, né, e falar como Pinda fez isso, né, e que outros municípios brasileiros também percorram o mesmo caminho, e outros municípios mundiais também, então, que têm vindo atrás de Pindamonhangaba para conhecer esse trabalho, né, e trazer uma melhor forma aí de trazer resultado. Então, não é olhar a tecnologia, mas sim solução de problemas, tá? É buscar resultado. Sim. E Danilo, você melhor do que ninguém pode trazer para a gente essa perspectiva que eu vejo muito quando a prefeitura decide se transformar digitalmente e ter um projeto desse nível de Pinda, que é exemplo para o mundo inteiro. A gente está falando de o servidor que adquire habilidades que são muito atrativas para a carreira dele, especialmente quando a gente está falando de tecnologia, que é a carreira do momento, a gente pode dizer assim, que está super em alta. E muita gente, antes desse movimento, poderia achar que uma carreira no setor público não fosse tão atrativa assim, por conta de talvez as habilidades não serem tão interessantes para o mercado. Mas hoje a gente vê uma coisa totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a sua equipe aí, tenho certeza que tem habilidades super valiosas para o currículo, para a vida e para o mercado de um modo geral. E eu queria trazer um pouco mais disso para a nossa conversa, né? Pensando nessa mudança que Pinda fez para trazer resultado para a sociedade, mas também trazer resultado para os seus servidores, para desenvolvê-los nessas novas habilidades. Que habilidades você acredita que a sua equipe, que você, o pessoal da prefeitura adquiriu a partir dessa mudança que vocês fizeram aí? Se você acha que essa movimentação da prefeitura é interessante até para a retenção de talentos no setor público? Não só retenção, mas como atração de talentos para o setor público, né? Quando eu vim para cá, né, olha, eu vinha de uma vida totalmente diferente de um gestor público.
Eu era gerente de projetos de tecnologia aeroespacial, trabalhava na Embraer, né, e o prefeito me convidou aí para assumir uma jornada, né, um desafio de transformar a cidade digitalmente, né, trazendo mais inteligência. Eu vejo aqui muitos servidores até foram para o mercado, porque eles se desenvolveram tanto que se tornaram atrativos ao mercado. E eu acho isso legal também. Né? O que a gente tem que olhar, né, é que temos que ter pessoas felizes ao nosso lado. A gente tem que estar com quem quer estar com a gente, né? Quem está comprando a mesma direção. Eu não estou nem me preocupado com o como. O como não me importa, né? Mas a direção me importa, né? Lógico, sem esquecer os valores, né? Mas isso é premissa. Que a gente consiga ter isso. Né? Quando eu vim para cá, o meu maior medo era assim, como é que eu, né, com uma carreira consolidada no mundo corporativo, né, trabalhando como gerente de projetos, gerente de investimentos, projetos de investimentos, ia trabalhar na gestão pública e como que eu ia ser enxergado? Será que eu ia ter a mesma empregabilidade, né? E eu tenho uma proposta de vida, né, de quando eu encontro um limão, eu faço uma limonada, às vezes uma caipirinha, um sorvete, então eu acho que são oportunidades. Então, quanto mais difícil, melhor. Né? É fácil você pensar numa empresa com 30 funcionários, com 500 funcionários. Agora, a gente está gerenciando uma máquina pública, uma empresa que tem 170 mil impactados. Então, é muito mais complexo. Né? O cenário, né, são de motivadores, às vezes, né, querendo que a sua atividade dê errado. E aí você tem que lidar com isso. Como é que você equilibra os pratos para poder trazer o resultado, né? Então, assim, vendo essas partes interessadas e gerenciando elas. Então, é muito mais complexo. E para mim, no meu caso, quanto mais complexo, mais motivado eu fico. Mais desafio proposto, mais motivado eu fico. Porque, assim, pensando como profissional, né, é na dificuldade que você prova o seu valor. Né? Se você for fazer mais do mesmo, você vai ser um profissional como outro qualquer. Né? Então, e eu procuro passar isso para todos que trabalham comigo, direto ou indiretamente. Né? Então, educação pelo exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente quer dela. Né? A forma, né? Dar suporte, né? Um papel de um líder é dar suporte para as pessoas para que ela consiga executar a atividade dela da melhor forma possível. Então é isso que a gente busca o tempo todo. Né? Nem sempre a gente tem, os dias nem sempre são de vitória. Às vezes a gente sofre umas derrotas, mas no geral aqui o resultado ele é muito positivo, né, no que a gente está fazendo. Muito interessante a experiência de vocês, Danilo. E, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso papo. Muito interessante, com muita coisa incrível para compartilhar. A gente já te agradece aqui, mas antes da gente fechar, eu queria pedir para você pensar na audiência que está assistindo de gestores, secretários, de líderes como você, que querem fazer esse mesmo projeto nos seus municípios, mas ainda não começaram. Estão com vontade, mas ainda não veem uma luz, assim, não veem como dar o primeiro passo. O que você diria para essas pessoas? O que fazer inicialmente? Conta para a gente, assim, um insight que a gente pode compartilhar com eles. Bom, o primeiro ponto é dê o primeiro passo. Né? Não é a velocidade que vai fazer o resultado, é a vontade. Né? Então, às vezes você não precisa ter tudo. Né? Um sapato seu, só você sente a dor. Né? Isso precisa ser adequado à necessidade. Outra coisa, tudo que a gente faz aqui em Pindamonhangaba está na página da Prefeitura. O programa Cidade Inteligente está lá disponível. Né? E a gente também está disponível para poder responder, né, dúvidas, ajudar de alguma forma aí a esse processo. Tá? E existem mais pessoas também nessa jornada. Né? Então, acho que é buscar as melhores práticas para poder fazer. Não fazer por fazer, não porque, citando só como exemplo, eu vou colocar câmera na cidade. Isso aí não vai transformar a sua cidade em inteligente. Né? Mas a consistência das ações, né? A busca pelo resultado, né? A forma de você divulgar isso, né? Vai gerar valor, vai transformar a sua cidade.
e vai posicionar ela melhor. Então, não é tamanho que faz resultado, mas sim a vontade. O que nós fizemos aqui serve para qualquer município, não importa o porte, né? Todos conseguem fazer, né? Eu acho que isso é uma vontade do gestor público. Eu acho que todo gestor público tem essa vontade, né, de fazer isso, mas muitas vezes ele se desmotiva ao longo do caminho em frente às dificuldades, né? Então, tenha coragem, né? Estou junto com vocês aqui para ajudar, é um pouco do que eu posso falar. Muito obrigada, Danilo, pelo seu conselho aí, muito bom. E nosso papo com Pindamonhangaba vai chegando ao fim. A gente agradece muito você ter acompanhado essa discussão super enriquecedora. Continue acompanhando os nossos conteúdos e os próximos episódios do Pode Simplificar e até a próxima. Tchau! Yeah.